Salve galera, MS Fla na área aqui trazendo algumas informações do Flamengo para vocês nesta manhã de terça-feira. Carlo Ancelotti soltou a lista de convocação da seleção brasileira e o Flamengo terá 2 desfalques. Dos desfalques da seleção brasileira, o Flamengo também pode perder jogadores para a seleção do Uruguai e da seleção da Colômbia também. A gente vai falar sobre essas convocações e vamos falar também sobre algumas informações da final da Libertadores. O Flamengo tem uma vitória muito importante aí nos bastidores para a final. Eu vou explicar para vocês e vou falar também a atualização sobre os desfalques para o jogo contra o São Paulo. A arbitragem também está definida e vou falar sobre a recuperação de Pedro. Tudo isso aqui nesse vídeo eu vou manter vocês informados, trazendo tudo do Flamengo aí para vocês. Mas antes de tudo, eu peço para você dar uma humildade na moral, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, você não paga nada, você não preenche nada. Aciona o sininho das notificações em todas, para na hora que eu postar um vídeo na plataforma do YouTube notificar vocês. Não se esqueça de deixar o seu comentário, é muito importante. E aproveita na hora que você for comentar, arrasta para o lado e hype o vídeo, tá? Bem, gente, vamos começar falando do jogo entre São Paulo e Flamengo amanhã. O jogo que vai ser na Vila Belmiro, né? O jogo vai ser na Vila Belmiro. São Paulo e o Santos entraram aí em um acordo aí para que o São Paulo mande alguns jogos na Vila, o Santos mande alguns jogos no Morumbi, e daí então as equipes chegaram em um acordo, né? E para esse jogo entre Flamengo e São Paulo, a arbitragem ainda está definida, tá? Será o Rodrigo José Pereira de Lima. O assistente número 1 será o Rafael da Silva Alves e o assistente número 2, Francisco Chaves Bezerra Júnior. O árbitro de vídeo será o Rodrigo D'Alonso Ferreira. Eu fico meio com o pé atrás com esse árbitro, fico meio com medo dele estragar o espetáculo. Por quê? Porque esse mesmo árbitro aqui, o Rodrigo José Pereira de Lima, foi ele quem expulsou o Danilo naquele lance muito polêmico aí contra a equipe do Bahia. Então, a gente fica muito apreensivo, né, pensando nessa arbitragem aí do Rodrigo Pereira de Lima, porque ele prejudicou o Flamengo naquele jogo contra o Bahia, né? O jogo estava desenhando ali 10 minutinhos de jogo ali, né? Muito no começo do jogo ali, ele expulsou o Danilo num lance que eu acho que não foi para cartão vermelho, mas enfim, ele será o árbitro do jogo de amanhã contra o São Paulo, tá? Bem, para esse jogo de amanhã a gente tem alguns desfalques aí, tá? Eu vou trazer para vocês aí. A gente tem o Léo Ortiz, o primeiro desfalque, que não enfrentará o São Paulo nessa quarta-feira, dia 5. O zagueiro Léo Ortiz, ele ainda se recupera de uma entorse aí no tornozelo direito, sofrido no jogo contra o Palmeiras, naquele lance contra o Vitor Roque. O jogador fez um grande esforço para atuar no jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Racing e voltou para o tratamento a fim de estar 100% para a reta final da temporada. É muito importante estar todos os jogadores 100%, né? Além dele, Jorge Carrascal, Everton Cebolinha e Jorginho também estão no departamento médico e não vão enfrentar o São Paulo nessa rodada do Campeonato Brasileiro, tá? A expectativa é que o Jorge Carrascal ele volte no jogo contra o Santos, tá? No jogo contra o Santos, o Jorge Carrascal ele já pode voltar a jogar com a camisa do Flamengo. Já o Jorginho, a expectativa que o Flamengo divulgou aí é de 15 dias, ou seja, daqui a 15 dias, Jorginho estará recuperado 100%, né? Estamos torcendo aí, estamos na torcida para que esses jogadores se recuperem a tempo da final da Libertadores, né? Porque vai ser uma final aí que a gente não pode perder nenhum desfalque, precisamos de todos os jogadores 100%, né? Principalmente com lesões, né? Jogadores com lesões sérias, com certeza, jogadores que se lesionarem agora nessa reta final perderão a final da Libertadores, tá? Vamos falar sobre o Pedro agora, gente. Isso porque o Pedro, eu vou falar da expectativa do Flamengo ter o Pedro antes do jogo contra o Palmeiras, mas eu vou falar primeiro sobre o Carlo Ancelotti, que falou do Pedro, né? Porque o Pedro, aparentemente, ele estaria na lista de relacionados à seleção brasileira, pelo que o Carlo Ancelotti falou. O técnico Ancelotti ele falou sobre a lesão e falou a seguinte frase: infelizmente, o Pedro se lesionou, seria uma oportunidade dele estar aqui hoje na convocação, ou na próxima
ele pode se recuperar bem, jogar e estar na lista de março. Estamos procurando o centroavante com esse perfil do Pedro, ou seja, o Carlo Ancelotti já assumiu aí que na próxima convocação ele vai chamar o Pedro, né? O Carlo Ancelotti ele divulgou aí a lista da seleção brasileira. Eu já vou passar para vocês, depois eu falo sobre a recuperação de Pedro, tá? Os goleiros, Bento, Ederson e Hugo Souza, o Ederson do Fenerbahçe e o Hugo Souza do Corinthians, o Bento, para quem não conhece, joga no Al Nassr da Arábia Saudita. Os defensores, Alexandre do Flamengo, Caio Henrique, Danilo do Flamengo, Éder Militão do Real Madrid, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Luciano Juba do Bahia, Paulo Henrique do Vasco, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do Paris Saint-Germain e Wesley da Roma. Novidades aí, o Luciano Juba é a primeira vez que ele é convocado para a seleção brasileira, tá? Meios campistas, Andrei do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Al Ittihad da Arábia Saudita e Lucas Paquetá do West Ham. Aí aqui os atacantes a gente tem uma novidade, tá? Estevão, Luiz Henrique, Richarlison, Vinícius Júnior, João Pedro do Chelsea, Matheus Cunha do Real Madrid, Rodrigo do Real Madrid, Matheus Cunha do Manchester United, perdão. E o Vitor Roque é a novidade aí entre os convocados da seleção brasileira. O Brasil enfrenta a Tunísia e Senegal, né? Senegal e Tunísia aí serão os próximos os próximos jogos do Brasil, entre o dia 15 e 18 de novembro, tá? Além desses jogadores aí, o Danilo e o Alexandre, o Flamengo também teve outro jogador convocado, tá? O Jorge Carrascal, ele está na lista de convocados da seleção colombiana para os amistosos contra Nova Zelândia no dia 15 e Austrália no dia 18. O meio-campista se recupera de um problema na costela, né? Mas a lesão não é considerada grave pelo clube. Os departamentos médicos do Flamengo aí e o colombiano mantém contato aí constante sobre a situação do atleta aí. E com certeza a Federação Colombiana de Futebol ela já está sabendo de tudo isso, né? Como anda a recuperação do Jorge Carrascal. Sobre a vitória que o Flamengo ganhou aí nos bastidores, né? O Flamengo teve uma vitória muito importante nos bastidores aí, da final contra o Palmeiras da Libertadores. Agora, gente, a Conmebol Libertadores, ela não vai ter mais aquela... o mandante joga com seu uniforme tradicional, o primeiro, e o considerado visitante, né, joga com o uniforme segundo. Não tem mais isso, tá? A Conmebol agora ela mudou o regulamento e com isso o Flamengo vai jogar de rubro-negro, com essa camisa aqui, ó, manto vermelho e preto, shorts brancos e meião preto, tá? O Flamengo vai jogar com esse uniforme aqui, como a gente fala para vocês, né? Vermelho, preto e vermelho é o rubro-negro aqui, não tem o calção branco, perdão, e o goleiro, cara, é um uniforme aí que é tradicional, né, gente? A gente sabe que não tem como Flamengo e Palmeiras jogarem e trocar o uniforme, pô, segundo, né? Porque o Palmeiras ele vai jogar com o Flamengo é vermelho e preto, o Palmeiras é verde, verde e branco, não tem condições de trocar o uniforme. Então, eu acho aí foi uma boa iniciativa da Conmebol, né? Foi uma boa iniciativa da Conmebol liberar aí os uniformes tradicionais, porque se fosse, por exemplo, o Flamengo vestisse verde, né, como o Palmeiras, aí sim, aí tinha que trocar, não tem jeito. Mas o Flamengo é rubro-negro, o Palmeiras é preto, então o Flamengo conseguiu aí, né, essa grande vitória aí nos bastidores. Agora, a boa notícia sobre o Pedro é que a recuperação do jogador, ela avançou aí, tá? E o retorno pode vir antes do esperado aí para o confronto contra o Palmeiras. O Flamengo trabalha aí, né, para tentar arrumar uma talha, né, uma talha para que o Pedro consiga jogar sem ter problemas, sem sentir muitas dores e conseguir, né, jogar com essa talha a final da Libertadores. Mas caso o Pedro se recupere antes, a gente viu ontem na Flá TV a entrevista que ele deu aí para Daniela Boaventura, e ele movimentando os dedos da mão, né? Só que com a talha. Então o Flamengo vai tentar adaptar uma talha para o jogador conseguir jogar,
né, se caso ele se recupere a tempo, ele conseguir jogar a final da Libertadores contra o Palmeiras. A gente viu aí, eu vi em 2011 no Sul-Americano Sub-20, o jogador Henrique Almeida, ele jogou o Sul-Americano Sub-20 inteirinho. Na época o Henrique Almeida era jogador do São Paulo, foi vendido depois o garoto, né, ainda garoto, e ele jogou o Sul-Americano inteirinho com uma talha também, mais ou menos o que acontece com o Pedro. O departamento médico do Flamengo, eles tratam com cautela, mas aí há uma expectativa aí que ele volte 100% com essa talha. Esperamos que dê tudo certo, tá? E o Pedro consiga aí jogar, consiga fazer gol, que é o que vai ajudar a gente aí, né? Esperamos que faça isso. Ter um centroavante ali é muito importante. A gente sabe que o Flamengo não tem um centroavante à altura do Pedro, então é complicado, né, gente? Muito complicado. O Flamengo vai ter que ir no mercado contratar um centroavante. A notícia que a gente tem do Anderson Talisca, né, é que o jogador está acertado com o Flamengo, já aceitou reduzir muito o salário para jogar no Flamengo, mas o que acontece é o seguinte, gente, o futebol, a verdade de hoje é a mentira do amanhã, a mentira do amanhã é a verdade de hoje. Então, o que pode acontecer? O Anderson Talisca ele pode estar fechado com o Flamengo verbalmente, mas não assinou nenhum papel. Então, o Anderson Talisca, a gente sabe que ele também não é centroavante, ele é um ponta-direita, que foi adaptado nessa posição lá no Al Nassr da Arábia Saudita, no Xangai Gonzwan lá da China, onde ele jogou, né? E na Turquia ele vem aí quebrando o galho, mas ele não é centroavante. Então o Flamengo precisa de um centroavante mesmo que traga o Anderson Talisca. Essa notícia envolvendo ele é boa, envolvendo o Pedro, por quê? É porque o jogador vai fazer atividades físicas nesta quarta-feira, ele vai a campo, né? A princípio ele vai tentar pegar ritmo de jogo para estar apto para o jogo contra o Palmeiras, né? E o Flamengo está preparando aí essa proteção que eu falei para vocês. Lembrando que a fratura do Pedro ele pode ficar de fora aí. A expectativa era de 4 a 8 semanas, mas o departamento médico está muito otimista. Gente, ainda falando em convocação, como eu falei para vocês, os uruguaios aí, o Varela, Arrascaeta, Vinha e De La Cruz, que jogou bastante, jogou muito contra o Sport, eles podem ser convocados, gente. E eu fico assim pensando, cara, como que o Felipe Luiz não pode utilizar o Matias Vinha, né? Um jogador que sempre vem sendo convocado para a seleção uruguaia e sempre é titular da seleção uruguaia, tá? Então, o Flamengo pode perder esses 4 uruguaios, Carrascal já foi convocado, o Danilo Alexandre já foi convocado e o Plata pode ser convocado pela seleção equatoriana. Então, somando todos, a gente pode ter aí no máximo 8 desfalques aí, é muita coisa, né? Dito isso, eu vou ficando por aqui, agradeço a vocês. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.